Olá, meu nome é Bernardo, você está no canal Aknat. Hoje a gente vai continuar o nosso projeto de investigação da Suma Teológica, o projeto das terças-feiras. A gente está agora na primeira parte, na terceira questão, no terceiro artigo, e São Tomás faz a seguinte pergunta. São Tomás pergunta se Deus é o mesmo que sua essência ou natureza. É importante ter claro que vão aparecer aqui alguns termos metafísicos, já apareceram alguns, mas aqui vão aparecer outros. A ideia é que se você ainda não tem familiaridade com esses termos, a gente vai apresentar aos poucos, né? Então é importante ter paciência, né? E depois a gente vai adquirindo mais segurança, né? Para entender melhor esses termos, como eles são aplicados, de que maneira eles se aplicam ou não se aplicam a Deus. Então é importante ter certa paciência, que aos poucos a gente vai adquirindo certa segurança no conhecimento de certas noções nessas questões, nesses temas metafísicos. Então vamos diretamente ao texto. Na medida do possível, vou tentar explicar algumas questões para deixar esses temas e essas noções mais claras. Então o que São Tomás diz? Ele fala o seguinte: Deus é o mesmo que sua essência ou natureza. Para entender isso, é preciso saber que nas coisas compostas de matéria e de forma, há necessariamente distinção entre natureza ou essência e supósito. Isso porque a natureza ou essência compreende apenas o que está contido na definição da espécie. Assim, a humanidade compreende o que está contido na definição do homem. É pelo que está contido na definição que o homem é homem, e é o que significa a palavra humanidade, isto é, aquilo pelo qual o homem é homem. Mas a matéria individual, com todos os acidentes que a individualizam, não está contida na definição da espécie, pois a definição de homem não contém esta carne, estes ossos, a brancura, a pretidão, etc. Por conseguinte, esta carne, estes ossos e os acidentes que determinam esta matéria não estão incluídos na noção de humanidade e, no entanto, estão incluídos no que é o homem. Segue-se que o que é o homem tem algo em si que a humanidade não tem, porque o ser de cada homem tem algo naquele ser daquela pessoa individual que não tem na noção de humanidade, porque a noção de humanidade implica certa noção geral, enquanto o homem tem aquele aspecto geral da humanidade, enquanto é um homem, mas também um homem individualizado por determinada disposição da matéria. A humanidade tem apenas aspectos gerais do ser humano enquanto a sua definição. Então isso é algo importante. Então ele fala que há uma distinção entre o que é o ser humano e a sua humanidade. Assim, não são totalmente a mesma coisa homem e humanidade, mas a humanidade é entendida como sua parte formal. Então, a humanidade é uma parte formal do ser de determinado homem. Então, a humanidade de Pedro, geralmente o exemplo dado é João, Pedro, né, o Sócrates, por exemplo, Platão. A humanidade dessa pessoa é a sua parte formal, mas o ser dessa pessoa, enquanto se realiza de modo concreto em determinada pessoa, tem ali algo além, algo a mais do que apenas o seu aspecto formal próprio da sua definição, enquanto alguém que tem a humanidade. Pois os elementos da definição com relação à matéria individualizante se comportam como formas. Portanto, naquilo que não é composto de matéria e forma, cuja individuação não vem de uma matéria individual, isto é, desta matéria, mas se individualiza pela própria forma, é necessário que esta forma seja supósito subsistente. Quer dizer, essa forma ela não é individualizada por uma matéria. Logo, nele o supósito não se distingue da natureza. Assim, como Deus não é composto de matéria e de forma, como foi demonstrado, a gente viu isso no artigo anterior, é necessário que ele seja sua própria deidade, sua vida e qualquer outra coisa que a ele se atribua. Então, o ser humano, ele é, digamos assim, uma parte da humanidade, mas ele não é toda a humanidade. Mas quando você não tem a matéria para individualizar uma forma, de algum modo essa forma ela é tudo daquela natureza. Então, nesse sentido, por Deus não ser algo composto de matéria e forma, ele é toda a divindade. É importante ter claro, antes de finalizar o vídeo, que, por exemplo, os anjos também são destituídos de matéria, são substâncias separadas da matéria, mas é importante ter claro que o ser dos anjos é um ser participado, e o ser divino é o ser por si. A gente já viu isso em parte, que é o ser necessário, quando a gente viu as vias,
mas essa é uma das distinções básicas entre o ser divino e o ser dos anjos, ainda que de algum modo eles não sejam compostos de matéria e forma, mas o ser divino é o ser por si, é o ser por excelência, é o ser necessário, enquanto os anjos, eles são seres que participam do ser divino, eles são criados. É importante ter justamente essa distinção. Depois a gente vai se aprofundar mais nos próximos artigos sobre a simplicidade de Deus, e em outros vídeos a gente pode também ver sobre a natureza dos anjos, né, de que maneira é possível entender a natureza angélica. Então é isso, se você estiver gostando dos vídeos, curta os vídeos, se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, até mais.